Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acessando esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao Sheepcast, nosso podcast. Esse podcast que tem o intuito de trazer um elenco de ovelhas. Essa é a tradução do nome do nosso podcast, elenco de ovelhas. Que nós queremos trazer pessoas que fazem parte desse rebanho de Cristo e que possam agregar, edificar nas nossas vidas, né? Pessoas que possam trazer um testemunho, trazer algo que seja edificante para nossas vidas. Eu tenho certeza que, através dessas pessoas, vidas serão tocadas. E eu espero que você que está assistindo seja uma dessas vidas. E, para iniciar o nosso podcast, nosso primeiro podcast de muitos, que eu tenho certeza que terão, eu tenho a honra de trazer um convidado muito especial. Para você que acessou o vídeo, você já deve estar sabendo aí, né? Através da thumb, quem que é o nosso convidado. Mas eu vou dar aqui uma breve apresentação, né? Ele que é bacharelado em administração de empresa, MBA em gestão estratégica e economia pela FGV, bacharel em teologia pela ITEPA, pós-graduando em exposição bíblica pela Faculdade Batista de São Paulo e certificado pelo CEA, certificação de especialista em investimento. Trabalha no Banco Itaú há 15 anos na área comercial, tem 40 anos e o principal, marido da Jaqueline, pai da Ana Clara, de 4 anos, e da Aurora, de 4 meses. Tenho a honra de trazer aqui, como nosso primeiro convidado do Chipcast, pastor Moisés Falcão. Uma salva de palmas, Uhul. produção. Salva de palmas, produção. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. Muito Obrigado. obrigado por aceitar esse convite de estar aqui no nosso primeiro episódio desse podcast. E para nós é uma honra que você está aqui conosco. E deixa uma mensagem para as pessoas que estão assistindo aí, nos assistindo, para Legal, começar. legal. Bom, quero agradecer ao Jean, agradecer ao John que organizou todo esse início, né? Esse start do Chipcast que realmente produza muitos frutos, que motive muitas pessoas, que seja um canal de Deus para transformação e para comunicação. E agradecer a você que está assistindo, que está acompanhando a gente, que vai acompanhar o canal. Não deixe de divulgar, de compartilhar para que cresça e cresça as mentes pensantes, né? Então, tudo isso daí é para a glória de Deus. Muito obrigado. Amém, amém. Exatamente, pessoal. Para você que está assistindo, pega esse link, manda para alguém. Eu tenho certeza que os testemunhos que serão contados aqui vão edificar muito as vidas das pessoas que estão assistindo. E lembrando, gente, por que o podcast? Porque o podcast é um formato mais informal. É um formato que Deus nos ensinou, né? Sentarmos à mesa e conversarmos, compartilharmos experiências. E essa é a intenção do podcast: sentados à mesa, compartilhando experiências e testemunhos. Então é um bate-papo. Vai ser um bate-papo e eu tenho certeza que dessa forma Deus falará conosco. Eu simplesmente vou dar o início, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo que vai conduzir essa conversa. Amém? E para começar, nós estamos num podcast chamado Sheepcast, né? Então é elenco de ovelhas. Apesar do nosso pastor ser pastor hoje em dia, estar pastor aqui em Vila Humaitá, com certeza teve uma história aí de conversão, mesmo sendo de um lar evangélico. Eu acho que tem aquele momento, acho não, tenho certeza que tem aquele momento que a gente realmente tem um encontro com Cristo e se decide por Ele. Eu queria que você contasse um pouco Sim, dessa história, né? Como que foi? sim. Eu venho de um lar evangélico, meus pais aceitaram a Cristo antes, né, de eu nascer. Então, quando no nascimento, meu pai já consagrou eu a missões, já na barriga da minha mãe, Já era pastor na barriga da mãe. já nasci consagrado. Mas a gente cresce, né, e vai acompanhando. Então, eu lembro que eu fazia as lições de casa na igreja, tudo praticamente era dentro de um templo. Meu pai diácono, então sempre ali
todos os cultos, ele abrindo e fechando a igreja do Capavanepal. E ali foi onde eu vivi 34 anos antes de vir para cá, para o Maitá. O encontro mesmo que eu tive com Cristo foi interessante, que foi através da Bíblia. Então eu amo a Bíblia, eu acho não, tenho certeza, a Bíblia para mim é um diferencial enorme e sempre eu busco nela realmente a minha referência de vida, né? E foi através da Bíblia. Eu lembro que eu tinha uns 7 anos de idade, algo do tipo, 8, já sabia ler. E eu estava na igreja nesse dia, cheguei cedo, né, para variar, meu pai abriu na igreja, sentei na galeria. Eu lembro que tinha são 3 janelas, que na época tinha 3 janelas lá, e o sol batendo assim, batia bem onde eu estava sentado. E eu falei para Deus, falei, Deus, fala comigo. E abri a Bíblia. E aí quando eu abri a Bíblia, eu abri em Provérbios, se não me engano, Provérbios 8, tá uma passagem lá que fala, quem dera se fosse meu irmão, Uau. tivesse nascido no mesmo ventre, amamentado, como eu fui amamentado. E aí eu fechei a Bíblia, eu falei, Jesus está me convidando para ser irmão dele. Então, para mim foi muito emocionante, foi diferente, né? Sim, Que às vezes as pessoas têm uns encontros mais místicos, digamos assim, glamurosos. glamurosos. O meu foi diferente, mas foi ali na Bíblia. Então, assim, tem muito valor para mim. E realmente aquele dia eu entendi o convite de Jesus para eu ser irmão dele. Deixou de ser filho de crente para realmente ser Realmente crente, ser né? crente. Que bom. Realmente ser crente. Muito bom. E assim, é muito legal você falar sobre isso, porque eu vejo que muita gente que está na igreja, né? Que está no. Cresceu na igreja, às vezes pensa que não tem necessidade de ter esse encontro, essa experiência única, né? Eu acho que. Acho não, tenho certeza que, independente da sua criação, é necessário ter essa experiência individual. Com Seu certeza. pai teve uma, sua mãe teve uma, mas Com você teve que certeza. ter essa, né? Não, Com não dá. certeza. Filho de crente não nasce crente, né? Não, não é, Deus não é avô, né? Deus não é avô. Então, assim, todo mundo precisa ter. É, Você precisa saber responder uma pergunta. A pergunta é: quando que Jesus se encontrou com você? Qual foi o teu encontro com Cristo? E essa pergunta ela precisa ser respondida. Se ela não for respondida, se não tiver esse encontro, precisa rever alguma coisa. precisa rever alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, entendeu? Porque o evangelho ele não é uma religião, ele não é apenas um padrão de vida. Por mais que nós nos adaptemos a um padrão de vida, Sim, sim, e nós seguimos aquilo que a Bíblia diz, mas ele vai muito além disso, né? Muito além. Então é espiritual, é espiritual. E nós adoramos a um Deus vivo, um sim. Deus que fala conosco, um Deus que escreveu a Bíblia e quando a gente lê, o autor está com a gente do lado. Então você precisa ter esse encontro com Deus. E isso faz total diferença. Mas é engraçado que eu lembro também de outro fato, que a professora de escola dominical falou para nós, se não for lá na frente aceitar Jesus, não vale. Eu lembro que eu estava numa aula também bem próxima a essa situação, e na escola dominical, e aí eu fiquei o dia inteiro ansioso. Falei, meu Deus, eu tenho que ir lá na frente, senão não vale. Senão não é. Tem que validar. Tem que validar. E aí fiquei esperando, o pastor pregou, ainda Oswaldo Balutin ainda. Oswaldo Balutin pregou e tal. Aí ele fez o apelo. Falei, bom, é agora. Aí já saí, na hora que ele começou a falar, já saí, fui lá, ajoelhei, aí eu, ufa, agora tá Agora tá validado, tranquilo. agora tá tranquilo. É coisas de criança, né? Mas Sim, mas é essa sinceridade, né, é, que às vezes falta depois mais para quando você tá mais exatamente, adulto, né? exatamente. Mas que bênção. Então aí, gente, fica a dica aí, ó, para quem nasceu, né, num lar cristão, num lar evangélico, procurar ter essa experiência
pessoal com Deus. Esquecer um pouco que você é filho de crente e buscar a sua experiência individual. Porque É, Deus com certeza tem um propósito individual para cada um, né? e é muito interessante também, porque assim, por mais que aconteceu isso, tem um fato que é bem marcante, que é depois toda a minha criação dentro da igreja, né? Sim, A questão de criação dentro da igreja não te inibe ou não te blinda, digamos assim, das situações da vida. Então você, na verdade, você tem assim, um modo. Hoje é uma realidade. sim, Hoje é uma realidade. Na nossa época, quando criança, a minha e a tua, era outra realidade, né? é verdade. Outra realidade. Então, assim, ainda nós não pegamos a era dos nossos pais, no Não. sentido de preconceito, no sentido, Mas ainda assim tinha, né? mas ainda existia. Ainda era um tabu ainda Sim. do menino crente, o menino filho de crente, ou o menino da igreja e É. tal. Bullying na Um escola. bullying na escola, tudo aquela situação. E para mim, assim, foi bem conflitante. E não isso, na verdade, não isso. Foi conflitante porque, eu faço questão de falar, depois disso daí, passando um pouco da infância, entrando já na adolescência e para frente aí, eu passei por um bom tempo, uns 10 anos para mais. Eu tinha muito conflito emocional, uma tristeza absurda dentro de Seria mim. um processo de depressão, pastor? Hoje eu entendo que sim. Hoje eu entendo que sim. Mas é algo que eu não falava com meus pais, eu não conseguia explicar para meus pais. E é interessante, tem umas teses aí que eu começo a acreditar nela, que quando você é irmãos, você tem mais de dois irmãos, três irmãos para mais, o irmão do meio fica meio abafado no meio da situação. Tem irmão mais velho, irmão mais novo, irmão do meio A não. psicologia diz A isso, né? psicologia diz isso. E é interessante, porque eu era mais quieto, né? A minha personalidade. Você vê as minhas filhas, a Ana Clara é um dinamite. A Aurora já vem de outro jeito, ela é mais. Já você percebe ela mais diferente. E era assim a todos, né? Assim a todos. Personalidades diferentes, né? Personalidade diferente. Então a minha também era muito quieto. Isso me, além de então desse conflito e dessa situação, como eu era muito quieto, eu não passava para meus pais isso. E aí foi onde eu tive um crescimento em Deus. Eu acabei, essa situação acabou se revertendo para bem. Como? Eu trancava no meu quarto, ficava orando até passar, até Olha aí. passar, até passar. E aí eu colocava lá um fundo musical e ficava orando, chorando. Na verdade não era oração, era choro mesmo. Só que eu ia para oração. Eu ia para oração. E aí nisso daí, meu, era, cara, dias e dias assim que acontecia isso. Pagava a luz, ficava lá no escuro, ajoelhado e chorando, orando. E isso daí já me proporcionou até hoje, vai me proporcionar para a vida inteira uma intimidade com Deus pessoal muito específica, Sim. muito específica. Então Criou um laço maior ainda, né? criou uma bagagem, criou uma experiência, gerou uma conexão com Deus muito Sim. forte, porque depois isso passou, essa situação dessa forma. E assim, já aproveitando também, eu não sou preconceituoso de maneira nenhuma a ter alguma questão de remédio caso a pessoa precise. A ter a terapia, aliás, eu acho que todo mundo na vida precisa fazer terapia, né? E eu faço agora e tal. Eu acho, assim, o preconceito contra a terapia no meio evangélico é muito grande ainda. Sim, ainda existe esse Ainda tabu. existe. Então eu quero já aproveitar aqui para falar para você. Se você for alguém que entende que precisa se conhecer mais, vai para terapia, que a terapia vai te ajudar demais nisso. Lembrando que eram outros tempos, né, pessoal? Sim, Isso
graças a Deus as coisas têm melhorado, né? Hoje em Sim, dia tem muitos psicólogos, psiquiatras, sim, cristãos sim. que vão entender também não só o contexto, no contexto da doença, mas o contexto que a pessoa vive também, É, né? aquilo que ela acredita, Aquilo que né? ela Aquilo que ela acredita acredita. e vai Exato. usar como uma ferramenta para curar, né? Para ajudar essa pessoa. Então é muito importante que você procure ajuda, né? Essas Exatamente. experiências que o pastor está compartilhando serve para isso, para a gente ver que os tempos mudaram, que hoje não precisamos mais ficar com nessas amarras, né? E com esse preconceito, podemos procurar ajuda sim, mas é óbvio que Deus ele é o maior médico, que vai conduzir também os médicos, né? E Sim, ele então nesse processo que você passou, como não tinha ali um médico especialista, né, um psicólogo, um psiquiatra, Deus entrou com misericórdia e foi tratando exato. dessa forma, né? Exato. E não culpo ninguém. Não culpo meus pais. Não culpo ninguém. Na verdade, eu que não comuniquei. Então, se eu não comuniquei Sim, isso, não tem como saber, nunca né? não tem como saber, entendeu? Mas sim, o que você falou é muito importante. A parte espiritual, ela vai preencher muito. Então eu lia muito a Bíblia, lia bastante. Salmos, nossa, orava salmos muito, muito orando salmos, lendo, orando, orando, lendo, Muitos muitos louvores. louvores. E isso me alimentava demais. Então foi uma fase bem complexa. Faço questão de falar ela porque realmente assim, a fase bem diferente, Sim, né, numa normalidade, apesar que assim, fora essas crises, brincava na rua, sim. vivia normal, né, Uma vivia criança, normal. um jovem normal, É, mas é, pela sua personalidade tinha, por tinha ser esses mais momentos. quieto, Isso, mais retraído, teve esse isso, problema, né? isso. Mas eu acho que hoje, vendo a sociedade do jeito que está hoje, hoje tem bastante caso desse, né? Sim, Tem bastante sim. problemas Emocionais, emocionais sim, nessa área. E assim, dentro da igreja, né? exato, Muitos problemas nessa área dentro da exato. igreja. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso mesmo para que as pessoas procurem ajuda, né? É, eu Procurem costumo ajuda. dizer que a vida é uma só. Então, aquilo que eu falo aqui, né, no Maitá sempre é Evangelho 360 graus, porque a vida é uma só. Sim, Então, se a pessoa não está bem em alguma área, isso vai pegar em outra. sim. Isso vai pegar em Não outra. dá para separar, né? Não A dá para vida. separar. Não dá para separar. Então, assim, se a pessoa ela tem alguns pontos, a psicologia ela tem um teste lá que chama Roda da Vida, né? Você vê onde que você está, aí ele te dá números de 0 a 10 e vai perguntando das áreas para saber qual área que está boa, qual área que está ruim. Mas se a pessoa não está bem em alguma área, está muito em queda, isso vai em algum momento afetar as outras, Vai refletir. vai refletir. Então, a gente às vezes espiritualiza aquilo que não deve ser espiritualizado, e às vezes a gente não espiritualiza aquilo que deve ser espiritualizado. É uma falta de Discernimento, conhecimento, né? falta de discernimento por causa do conhecimento. Porque o que liberta? Conhecimento, a palavra. A verdade, A verdade. exato, exato. Então, quando você conhece, você vai buscar aquilo que você está conhecendo e está conseguindo entender que é necessário é profundidade. É necessário profundidade para entender mais a fundo aquilo que você está vivendo, passando, E isso se está na tua refletiu casa. na sua vida, né? Exato, Porque a falta exato, de um profissional, você exato. foi para a palavra, foi para a oração e Sim, foi isso que te libertou, sim, sim. que te fez vencer Vencer, esse superar, processo. superar esse processo. Exatamente. Legal. E aí, caminhando para um outro tópico, nesse processo, você passou a sua juventude, você lembra até quantos anos mais ou menos você viveu isso? Ah, eu acho que é uns 17, 18 anos. 18 anos, É, 17. é. E aí a gente começa a falar um pouco também da vida pessoal, né?
Porque aí eu vou contar um pouco da história do que eu via, né? Eu era um jovem aqui de Vila Maitá e tinha uma jovem aqui no Vila Maitá chamada Jaqueline Honorato. E quando eu penso que não, começa a aparecer um jovem aqui rodeando. E aí a gente entra na vida pessoal. E eu queria saber um pouco dessa história, embora eu já conheça um pouquinho, mas saber como que foi esse processo, como que você conheceu a Jaque, quando que vocês começaram a namorar? Ah, foi legal, foi legal. Eu já tinha já 25, Vinte e 25 cinco anos, anos. quando eu conheci a Jaque. E foi através do Emerson. O Emerson sabe. É, ele vai assistir esse podcast. Vai assistir. Emerson, um grande amigo Grande, meu, corintiano, também roxo igual eu. uma tristeza. Vocês são uma tristeza. Mas o que aconteceu? Como eu trabalhava no Itaú, tinha um pub dentro da empresa que ele trabalhava na época. E lá dentro daquele pub, beleza, a gente não se via, não se conhecia. Um dia eu estava na Madesa, no ensaio da Madesa, do nosso Congresso dos Jovens da União de Mocidade de Santo André. E aí, nesse ensaio, eu estava conversando com o Pipoca. O Pipoca, Pipoca. lembro E do aí, Pipoca. o Emerson tava do lado. E aí, o Emerson falou assim: você trabalha onde? Eu falei: não, no Itaú, na Armico. Ele, pô, eu trabalho na Armico. Aí eu falei: que legal, passa lá. Aí ele passou um dia lá, a gente pegou uma amizade, conversou rapidamente, né? E tava todo mundo trabalhando. Conversou rapidamente, mas pegou uma amizade. E essa amizade foi fluindo, fluindo, fluindo. Aí teve um dia que ele falou pra mim assim, ó, vai ter uma vigília do Plugged na sede. Plugged. O Tom era o líder na época. E vai ter uma vigília do Plugged na sede e e a gente vai tocar lá a banda, Legal. a banda do Tom, o outro Tom no caso, né? O Essa Tom, banda, se eu não me engano, é Cairosa, essa banda, né? isso, Antiga isso, banda isso, Cairosa. Os meninos isso, que estão isso, assistindo aí da Cairosa isso, vão lembrar dessa banda. isso. Parte Aí, dessa banda hoje faz parte da nossa igreja aqui. exato, exato. Meu, a gente foi. Quando chegou lá, o Tom pediu para. O Tom, no caso, hoje meu primo, né? Pediu para o pessoal se apresentar. E ela se apresentou. E na época ele pediu para todo mundo solteiro, jovem, né? A maioria, na verdade. E ele falou: ó, se levanta, fala de onde você é, qual congregação, teu nome. Isso é um E se pastor, um você líder casamenteiro. E se você tá solteiro, ou tá enrolado, tá namorando, enfim, né? E aí ela se levantou, eu tava lá na frente, ela tava lá atrás. Aí ela, meu nome é Jaqueline, sou do Maitá. E aí o Fausto falou, e tá solteira. Aí Aí, ela, ó. Ó o Fausto sendo usado Fausto, também. Fausto. Aí ele gritou, tá solteira, ele tava do lado. Aí ela virou pra ele e falou assim, você que pensa? Aí quando eu vi a resposta, eu falei, meu, essa menina respondeu legal, cara. Ah, Resposta rápida, gostei, gostei. Aí dei uma olhada assim pra trás, já vi ela, nossa, bonito. aí, ó. E eu tinha certeza que ela tava solteira, porque falar isso Sim, já já se entregou, denunciou. já denunciou. E aí ela, enfim, aí depois eu fui conhecendo. No dia também não falei nada, mas falei pro Emerson, Emerson, ó, Faz essa ponte. é. E aí, como que ela é? Aí ela é legal, mas ela é chata, mas é legal. Ah, essa foi a definição dele. É a definição do Emerson sabe. Ela é chata, mas é legal. Aí eu falei, então beleza. Aí eu falei, faz a ponte. E aí ele foi, ele estudava a mesma faculdade que ela. Aí ele se encontrava com ela e ficava falando de mim. Olha aí, ó. Falando de mim, falando de mim, falando de mim. Crente não acredita em cupido, mas tem anjo aí, tá vendo? Tem, Tem anjo. pô, tem. Anjo de carne e osso. Carne e osso. Aí nesse daí a gente se encontrou algumas vezes com a galera, né, e tal, e aí eu ficava brincando, conversando com ela, tudo. Aí pela internet também ainda tinha
Messenger. Messenger. Teve um Messenger também, a gente conversou. Teve um dia que acabou calhando dela estar online, assim, mais tempo. Aí eu fui falando de projeto de vida Olha e tal. como Deus trabalha. É, e ela foi se interessando também. Ela foi olhando, o cara tem projeto, o cara tem Tem. visão, entendeu? Isso que chamou a atenção dela, porque, segundo ela, tinha 7 caras atrás dela. Tá vendo, gente? Ó, fica a dica aí pra você que tá assistindo, que tá em busca da amada. Tá vendo? Tem que ter projeto, tem que demonstrar ser um homem sério, Sim, né? com certeza. E não sem conteúdo, sem nada Não, pra, né, pra passar pra não, não, pessoa. não, não. Tem que falar o que que é à frente, já tem que estar definido. É tanto que definido que eu falei pro Emerson logo que eu conheci ela. Falei pra ele assim, eu lembro como se fosse hoje, ainda na Armico. Ele falou assim, ó, vou então fazer a ponte. Eu falei assim, se você fazer a ponte, eu caso com ela. Louco, Falei, profeta de falei Deus. pra ele. Falei pra ele, não falei isso pra ela, mas falei pra ele. E aí aconteceu, meu. A Olha que gente benção. foi. é, Namoraram quanto tempo, pastor? Ó, a gente namorou 3 anos. 3 3 anos. anos. Mas é legal no começo, que aí você tá falando aí da dica, né? Sim. A outra dica bem legal foi que quando eu conversei com ela, arrumei um motivo pra ficar conversando com ela. Aí, ó, mais uma Então, dica. ela falou, quando eu acordo pra trabalhar, eu vou a pé, e aí é mó ruim e tal. E falei, não, eu vou te acordar todo dia. Aí eu ligava pra ela todo dia de manhã, Ah, que aí bonitinho. conversava com ela enquanto ela se arrumava. Depois ela ia pro trabalho a pé, que ela trabalhava mais ou menos perto de casa, uns 20 minutos andando. E ela ia conversando comigo, maior risco, né? Pensando hoje, ó, Sim, celular, verdade, falando verdade. celular, mas ela ia Mas era conversando uma comigo. companhia, né? Eu fazia companhia para ela até o trabalho. E ela me conheceu desse jeito, porque a gente foi conversando nisso, a gente fez pelo menos um mês desse processo. Então foi um namoro inicial bem De de se conhecer mente, mesmo. bem de mente, de coração, de se conhecer mesmo. Não se pegar, entendeu? Entende? E aí, beleza, e depois disso, sim. Aí a gente efetivamente começou a namorar. Mas até aí, não tinha nada. Era só realmente um conhecer Um mesmo. conhecer a Um distância conhecer à mesmo. distância. E aí depois disso, eu lembro que eu dei um beijo nela e falou assim, mas eu não fico. Falei, não, mas Já estamos namorando. você quer namorar comigo? Eu dei Pronto. na lata. Aí 3 anos depois a gente casa. Que bênção, que bênção. Tá vendo, gente? É esperando em Deus e se preparando também, né? Não basta só orar, mas tem que se preparar Com também, certeza. num quesito profissional, num Sim, quesito também com conteúdo, certeza. espiritual Com também. certeza. E De aí, estudos. aproveitando isso, o que você falaria então para um jovem na geração de hoje, que eu acho que é mais difícil ainda? Mais A gente difícil ainda. tá. O Bauman define a geração nós como a geração líquida, né? Isso. E aí eu defino uma Tudo se geração. esvai, né? Eu defino uma geração gelatina. Qualquer coisa vira líquido, né? Já Qualquer coisa derrete. já derrete e tal. É, o que eu tenho a dizer tenha um propósito. Acho que alguém com visão hoje, alguém com propósito, um jovem, um cara novo. Aqui não tem esquerda, direita, a gente está batendo um papo, Sim, mas eu vou usar alguém que ontem, anteontem, fez um estouro no Brasil, o Nicolas. sim. Quantos anos o Nicolas tem hoje? 28. Super E, jovem. e ele postou um vídeo com 21 anos de idade. Ele colocou lá e ele colocou todos os. A cada ano dele, ele colocou hoje esse vídeo, um Rios desde novo, bem novo mesmo, ele falando para a câmera e falando de política e tal. Ele só colocou assim, a evolução dele. E colocou comece pequeno. Sim. Mesmo que você queira alguma coisa grande, mas comece. Mesmo que seja pequeno. E Tem ele que dar o começou. start, né? Tem que dar start. Então, assim, com 28 anos, o que ele fez de chegar, agora dizem que chegou já a 300 milhões de views. Nossa. Ele teve um recorde comparado a presidente dos Estados Unidos foi 50 milhões
e outras visualizações não bate ele. Ele teve uma quantidade de visualização absurda. Eu não sei se é o recorde, é, um recorde primeiro, mas foi muito, foi maior que a população do Brasil. Então, Sim. assim, olha a visualização do cara. Mas por Mas quê? Porque ele tinha uma visão, um propósito lá um atrás. propósito lá atrás. Então, assim, independente se mas é porque é político, não. Independente do que você queira, o que você faça, você precisa ter uma visão, você precisa ter um propósito. E até mesmo, como a gente falou que a vida é uma só, até mesmo o relacionamento, ele vai se encaixar ou você vai encontrar alguém que tem a ver com aquilo que você busca. Certo. Porque quando você está focado em algo, nada te distrai. E quando você está focado e nada te distrai, aquilo que você vai prestar atenção é só que tem a ver com a tua visão. Você deleta literalmente tudo aquilo que não tem a ver. Tem um texto na Bíblia que é de Davi quando ele vai enfrentar Golias. Além de falar com o rei Saul, tem Sim. uma parte que os irmãos dele, Abinadab, chega nele e começa a falar um monte para ele. Como se estivesse é, criticando mesmo. Chega para ele Onde já se e viu, né? vomita em cima dele. Você quer chamar atenção? O que está fazendo? Você vai destruir a nossa família, sabe? Que situação tal. E a Bíblia diz que ele, mano, é literal, assim, tá escrito isso. Ele vira do lado. A Bíblia diz isso. E Davi virou do lado e tal, querendo dizer, ele não deu atenção. Deu de Ele lado não pro, deu pros... ibope. Ele não deu ibope. Então, só dá ibope para aquilo que não deve ser dado quem tem tempo para perder. Quando você não tem tempo para perder, você não dá ibope para fala alheia. Sim. Fala alheia você deixa Passar. passar. E aí você só vai dar ibope para aquilo que vale a pena. É. Então, A própria palavra diz, né, deixando para trás aquilo, né, seguindo para o sim, alvo, né, sim, e não olhar para os lados, sim, tirando todas essas sim, distrações do caminho, sim. né. Então, assim, quem procura um namorado ou uma namorada, ou um marido, uma esposa, está procurando, de certa forma, errado. Na verdade, você precisa procurar em Deus um propósito. Procurando em Deus um propósito, a questão de relacionamento vai ser automática, assim como todas as outras áreas. Porque automaticamente você vai encontrar alguém que tem a ver com aquela visão que você tem. É como você disse, né, o evangelho, a nossa vida é É único. 360, né, o evangelho é único, e nós só temos uma vida, então não dá para separar. Então, você Exatamente. tendo um propósito, as coisas, tanto pessoal, quanto ministerial, quanto profissional, Exatamente. vão Exatamente. entrando. Exatamente. São perguntas que você precisa responder. Onde eu quero chegar? Que Deus me criou para quê? Onde eu quero fazer a diferença? Qual é o grito que há no meu coração de indignação de alguma coisa? Porque aquele grito do teu coração de indignação é onde Deus destrava ministério, destrava vida, chamada. Eu não estou falando aqui só de um púlpito, um microfone. Não, é pequeno isso. Se eu falar assim, é pequeno para aquilo que Deus quer. Então, assim, Deus quer que você seja um grande advogado, um grande médico, um grande engenheiro, um grande influenciador, onde você estiver. Seja isso como uma profissão, e às vezes nem como uma profissão formada, digamos assim, como posso dizer, é uma profissão como era antigamente, porque hoje já nem tem muito, Nem tem né? muito. Hoje já é mais quebrado isso. Sim, Mas para você ver o quanto que as pessoas influenciam. sim, Então, assim, Deus, ele quer que a luz esteja no lugar alto para brilhar. onde quer que seja. Exato. Então, assim, onde estiver, o que Deus quer para mim? O que Deus quer para mim hoje? O que Deus quer para mim lá no futuro? Tem que ter projeto de vida. Tem que ter projeto de vida. Não é jogar tudo nas mãos de Deus, é realmente você montar, apresentar a Deus e caso ele queira, ele mudar. Entendeu? Verdade. É diferente. Diferente. Legal, seguindo nesse tema, né, que a nossa vida é 360 graus, todas as partes da nossa vida, quer seja pessoal, profissional, ministerial. Seguindo nesse pensamento, eu queria entrar um pouco na vida profissional. Sim.
porque, para quem não sabe, né, você trabalha no Itaú já faz um tempo e uma grande referência, eu diria, profissionalmente, né, de alcançar degraus aí na sua vida profissional. E eu queria que você contasse como você iniciou, se foi no Itaú diretamente. Sim. Então, é como você falou, tem tudo, é o todo comum, né? É, Eu quando novo, eu lembro que meu irmão ele trabalhava numa mecânica na rua de casa. Já com 11, 12 anos, ele já trabalhava lá. E aí por causa disso, ele entrou no Senai depois. sim. Meu pai era mecânico de manutenção da TRW. Falcão, meu pai. E, e aí o Anderson seguiu o mesmo caminho. O irmão mais velho seguiu o mesmo caminho. Quando chegou a minha época, eu falei, meu, eu não tenho vocação para isso. É sério, eu não tenho. Eu não tenho. Não tem Contar, vocação para ser peão, não tenho né? vocação. Gente, eu tô falando porque eu tenho lugar de fala, eu sou peão também, então fiz Senai também, Então, eu não mas não é tenho. para todos, Não é né? para todos. Eu falei, cara, não é a minha. Não é a minha. Mas beleza. Fiz lá o teste Senai, não passei e tal. E aí eu descobri que tinha aquele negócio do menor aprendiz, Menor aprendiz. o dito guardinha, né? Piero Poloni. E aí sim. Aí quando eu fui saber como era, administrativo, então eu falei, pô, tem mais a ver comigo. Então de lá eu fiz o. Aí sim, eu entrei na guardinha, fiz o período, e de lá eu consegui um trabalho. Eu trabalhava como office boy e arquivista. Então eu vivia na rua um tempo e outro tempo lá dentro do arquivo da empresa que eu trabalhei, a primeira empresa, a AVAP, Associação para a Valorização e Promoção de Excepcionais. Então eu trabalhava lá, e lá eu conheci os bancos. Eu lembro que quando eu entrei no Você fazia esse banco, trabalho de office boy. exatamente, exatamente. E Network, gente, network. exatamente. Aí eu conheci os bancos e me chamou muita atenção, cara, dois bancos, sem brincadeira. O Itaú e o Unibanco. Olha O aí. Itaú e o Unibanco. Aí, beleza. Quando eu tava lá, eu falava, meu, se eu for trabalhar com, sabe, mesmo eu quero trabalhar num banco. Porque, na verdade, porque eu falei, se eu for, porque a minha ideia era, quando terminasse a escola, eu fosse para um seminário teológico, fizesse um intensivo mesmo, ficar lá, recluso mesmo, e depois dos 4 anos do seminário, ir para onde Deus quisesse e Sim. acabou. Já ir para a missão mesmo e tudo certo. Essa era a minha ideia, essa era a minha vontade. E aí as coisas não aconteceram dessa forma. Eu lembro que quando eu terminei a escola, eu procurei uma pessoa para ver se me ajudava a patrocinar, era um político. E ele falou: ó, se tal pessoa ganhar como prefeito de Santo André, beleza. E aí essa outra pessoa não ganhou. E aí eu realmente, né, não, a Não, pessoa não pôde cumprir não tinha aquilo que condições falou, não de tinha bancar. condições. E, e aí eu fiquei um ano desempregado, depois que eu completei a maioridade, porque na guardinha quando você completa a maioridade, ou você é efetivado onde você está, e como eles não tinham esse projeto lá onde eu trabalhava, então fui dispensado, fiquei um ano desempregado, buscando em Deus assim, entender aquele negócio, porque eu estava já mal pra caramba, porque ficava em casa e tal, falando, meu Deus, e agora? O que vai ser É de mim e tal? difícil essa Então nessa situação. época eu não tinha tanta percepção do que ia acontecer no futuro, sabe? Já, porque todo o meu projeto já tinha sido quebrado, já tinha sido E aí destruído, a já. perspectiva meio que. A perspectiva foi pro saco. É. Aí, beleza. Isso daí eu peguei e passei um tempo. Através de um amigo meu, conheci um outro rapaz e ele me ajudou a entrar no Sam's Club. Sam's, o atacado do Walmart na época, né? Sim. E, e lá eu comecei, cara, entregando cartãozinho na entrada do estacionamento, no carrinho no estacionamento. Faz E tudo. faz tudo. E eu lembro, tem uma história legal que eu vou contar aqui. Eu lembro que teve uma irmã, a irmã Geisa, profeta de Deus.
Ela falou assim pra mim, Deus vai abrir pra você uma porta numa multinacional. Aí beleza, né? Eu fiquei empolgado. Isso antes de entrar no Sams. Aí pouco tempo depois eu entrei no Sams. Meu, eu liguei pra ela. Eu liguei pra irmã, falei, irmã, Era isso? você falou que era multinacional, mas eu não quero isso não. É. Falei, não acredito. Aí ela, calma, meu filho, ainda não é aí, não. Olha que prepotência, Olha que só. vergonha falar isso foi o que eu tô falando. Aí, beleza, aí eu fiquei lá, cara, 3 anos e meio. Só que nessa época, o que, que eu entendi? Se eu tava lá e eu queria mudar, queria crescer, eu fui crescendo lá dentro, fui tendo promoções. Sim. Mas eu queria algo mais. Então eu fui fazer uma faculdade. Então, com o dinheiro que eu trabalhava, que eu ganhava de salário, era praticamente aquele dinheiro da Para pagar a faculdade, faculdade. para pagar a faculdade. Meu pai nunca deixou faltar nada em casa, então ele me dava essa oportunidade. Ele falava, não posso te ajudar efetivamente pagando a faculdade, mas visto que você faz isso, vai estudar, então beleza, aqui em casa nunca vai faltar. Eu me viro. É, eu me viro, mas você, né, se vira com o restante que não dá. São 4 irmãos, né? Então, pesado. Falei, ah, beleza. E aí eu fiz isso. Quando eu tava no. Eu consegui um estágio depois. E aí é o desafio, né? Porque eu pedi pra ser mandado embora do SAMS. Pra não fazer nada errado, eu esperei 8 meses. Os caras me mandar embora. Tá, sem justa causa e de uma forma correta, sem Sim. eu causar lá dentro. A Esperei forma a oito. forma que o cristão deve proceder, né? Exatamente, Sem exatamente. causar. Sem causar. E aí eu não, cara, 8 meses, saí de lá, fui fazer um estágio. Entrei no estágio lá no AMB, em Morumbi, perdão, no AMB, que é onde tem O o complexo AMB ali. complexo AMB, e trabalhei lá também 1 ano, também no arquivo que tinha um monte de coisa lá, às vezes rato, mano, Arquivava até os situação, ratos. arquivava lá até os ratos. E lá dentro orando, falando, Deus, e aí? Eu quero entrar no banco. Só que nesse inteirinho eu fui fazendo Excel avançado, fui fazendo tudo aquilo que eu entendia Não que para ficou um parado, banco, né? não fiquei parado, que eu entendia que para um banco era importante e necessário. Eu fui estudando, fui estudando. Você tem que ter a meta e você tem que ter o projeto É o até propósito, é onde o chegar, tal do até propósito. onde chegar aquilo que você quer. Tem que montar. Não pode só ter, eu quero chegar em tal lugar e não preparar o caminho, né? Aí beleza. Aí eu fui, fiz todo esse histórico de profissional, meu currículo ficou filé. Falei, agora, último ano. E na época, eu não sei se era lenda ou não vou afirmar aqui, né? A gente tá na internet, então não posso afirmar, mas na época tinha uma lenda aí falando de idade em banco. Tinha uma certa idade, depois de uma idade você Não entrava não mais. entrava mais e tal. E eu já tava para completar a idade. Aí eu fiquei com medo. Falei, Você lembra nossa, que idade que eles Jesus. falavam? Costumavam A falar? lenda era que 24 anos. Depois de 24 anos, não tinha mais Olha só. entrada. E aí eu fiquei com medo. Falei, Jesus, é o último ano de faculdade. E agora eu preciso tal. Eu tô contando justamente porque tem um caminho legal. É, cara, bem no último ano, eu fui chamado para uma entrevista. O Itaú me chamou. Olha aí. Aí beleza, aí eu fui. A entrevista muito louca, eu nunca vi uma entrevista daquela, porque era só você se levantar, falar o teu nome, falar de onde você era e mais algumas coisas. Não sei se eles queriam só ouvir o timbre de voz e tal, porque foi pra uma. Depois eu sei que era por 30 horas, tá? Era uma Ah, central. tá. Então não sei se era só isso e tal, mas era muito rápido, muito simplório a entrevista. Então eu só levantava, falava com as coisas e Era sentava. difícil de entender como que eles iam selecionar só com isso. Exatamente, exatamente. E aí, se você. E eles falaram, se você foi reprovado, só pode participar do processo depois de 6 meses. Então, meu coração na mão, né, na boca. Beleza. Fui lá, fiz o processo, não passei. Hum, Nossa, Jean do céu, fiquei triste, fiquei chateado e tudo. Mas não liguei para profeta, não. Mas fiquei triste, fiquei chateado. Aí beleza, aí nisso daí eu
Passou uns dias, eu lembro como se fosse hoje, poucos dias, uma pessoa me ligou de uma agência. E a agência ela não conta de onde é a empresa, mas ela te passa a vaga, né? É. E ela me passou toda a vaga. E eu interrompi ela e falei assim, deixa eu te falar, é o Itaú, não é? Ela falou assim, então, ela não podia falar. Aí eu caí numa lágrima assim, Olha que quente. benção. Eu falei assim, então, mas o Itaú, eu não posso participar porque eu participei agora. Mas para você ver, eu falava para ela, você vê, eu indignado. O meu currículo tem tudo a ver, meu, com o banco. Por que que não me Por que não pega? me pegaram? Aí ela, não sei o quê. Aí ela Desconversou. desconversou, desligou, eu olhei para cima e falei, valeu, hein? Essa daí. Esfregou na minha cara Não, agora, esfregou na né? minha cara. Foi, foi. Você tem que ter uma intimidade com Deus dessa. Tem que ter. Sim. Tem que ter, cara. Você tem E tem que certos ter. momentos na vida que... Você tem que ter intimidade com Deus para isso. Aí, beleza. Ok, passou mais uns dias. O, um rapaz lá da AMB, lá do estágio também, trabalhava lá, foi chamado para o Unibanco para fazer entrevista. Certo. Beleza. Um dia depois eu fui chamado para fazer entrevista no Unibanco. E aí eu fiquei sabendo que ele tinha ido. E fui perguntar para ele. Meu, nunca aconteceu isso. Ele lembrou de todos os detalhes da entrevista, da pergunta, do que ele falou, do que ele achava que era legal falar, porque ele passou também. Ele lembrou de tudo. Ele me deu assim O um script. script. E aí, meu, o Unibanco me chamou. Eu fui. E foi exatamente igual, não teve nada Não mudou uma diferente. vírgula. Não mudou uma vírgula. Eu já fui preparado para a dinâmica, eu fui preparado para tudo. Olha E, só. mano, Deus É entregou de Deus. bandeja. Passei, passei, Unibanco. 2010. E aí é interessante, porque quando eu entrei no banco, fevereiro de 2010, foi quando o Itaú e o Unibanco fez uma fusão. Ah, é verdade, é É, verdade. então eu entrei no Itaú. E eram os dois que você queria, Eram os né? dois que eu queria. Unibanco e Itaú. Exatamente. Aí a Deus esperou os dois se unirem para você Exatamente. entrar. Você não Exatamente. queria? Então tó. Isso. Aí de lá eu vim criando carreira, entendeu? De lá eu vim Nossa, criando carreira. que benção, que história, né? Edificante. É. E aí eu acho que entra um pouco também naquilo que, da mesma forma que você, que eu pedi para você deixar uma mensagem para o jovem que pretende casar, que está à procura de uma namorada, uma esposa. Eu acho que isso se aplica também na vida profissional, né? Sim. Você ter um propósito, você se preparar, você Sim. ser. E outra coisa, cara, você tem inteligência emocional. As pessoas hoje são desligadas da empresa. Lógico que a gente tem meta e pode acontecer de você não atingir a meta e ser desligado, normal. Sim. Não é demérito nenhum, tá? Mas assim, a inteligência emocional faz a diferença. A inteligência Em que emocional ela sentido? faz a Você diferença. dá um exemplo pra A gente. inteligência emocional é você ter resiliência, é você ser proativo, é você não ser respondão, é você ter um senso crítico, mas você saber a hora de colocar isso, ter postura para falar. Então hoje as pessoas não respeitam a hierarquia, não respeitam a, a hora e o momento de falar, não respeita quem está em cima, não tem, como posso dizer, não tem uma certa disciplina de convivência, sabe? Entendi. Então, essa inteligência emocional hoje, ela faz muita diferença. E não só isso, a geração mais nova, a geração Z, isso daí é através de pesquisas, não sou eu falando. A geração Z, ela pela questão da internet, pela questão da movimentação de como que está a situação, eles não conseguem se comunicar, porque fica tanto na internet que não consegue olhar no Em olho, outro ambiente eles não não conseguem. consegue se comunicar de uma forma que seja atraente e atrativa. Então, para isso, o cristão, quando ele entende isso, e aí eu não estou aqui fazendo diferença, eu só estou dizendo que um ambiente de igreja, um ambiente de comunidade como a nossa,
ele é muito favorável a quem tem a visão e o desejo de crescer, ele é muito favorável. Por quê? Porque aqui dá para a pessoa aprender a se comunicar, a pessoa respeitar a hierarquia, Sim. a pessoa respeitar líder, a pessoa sabe servir, porque hoje em dia é difícil você achar alguém que serve, no caso, no sentido de ter a empatia, no sentido de abrir mão das suas coisas pelo direito do Bem-estar do outro, outro. bem-estar do outro. Então, tudo isso dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, absurdamente é vivido e vivenciado diariamente. Então, isso faz uma diferença enorme. Então, a pessoa tendo uma inteligência emocional hoje, tendo proatividade, sabendo fazer além daquilo que você quer pedido, isso daí é enormemente diferente. Né? Tem um canal no Instagram de uma moça que eu sigo, uma mulher, que ela lê relatos da geração Z no trabalho. E, meu, a maioria dos relatos que ela lê lá é literal. A maioria é assim, a pessoa falando, eu não fui pago para isso. E aí, não, só faço até onde Até eu fui aqui. pago. Sendo que se você quer um cargo, você precisa assumir esse cargo antes dele vir na tua mão. Então você já precisa ser aquilo que você quer alcançar Sim. como posição, entendeu? Quando chegar o cargo é só passar no É papel, só mas passar no você papel. Você já já exerce executa, ali, né? já exerce. Então Interessante. hoje a geração nossa aí, no sentido de mais novos, né, precisa efetivamente ter uma profundidade maior do que a galera aí que está na maioria. Porque Certo. às vezes as pessoas estão muito rasas, né? De uma Sim. forma geral. Então, quem é um pouco mais aprofundado faz a Se diferença, destaca. se destaca. Legal, interessante. E aí, caminhando agora pro final, eu gostaria de entrar na parte ministerial. Para quem está nos assistindo e não conhece, o pastor Moisés, ele é pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus em Vila Humaitá. E é a primeira igreja que ele pastoreia, né? É a primeira igreja. É a primeira igreja. A Então primeira ele igreja. foi consagrado a pastor e assumiu aqui a nossa igreja. Na verdade, sou presbítero e dirigente de igreja. Isso. É. E aí, quando você assumiu, né? Então a gente gostaria de saber um pouco dessa trajetória também. Porque a Sim, gente, como você disse no início, desde criança, Deus já tinha mostrado que você seria sim, separado para o ministério. sim. Não da forma que você achava que seria, Exato, mas chegou um momento, né? exato. E aí eu queria que você contasse esse processo aí, né, rapidamente, como que Claro, foi, né, claro, claro. até chegar nesse É, ponto. ó, quando eu trabalhava no SAMS, eu tinha uns 17 anos, meu tio me convidou para ser líder de jovens junto com ele. E nessa época eu assumi, e aí de lá eu vim dando aula de escola dominical, sendo líder de jovens, eu fui acho que uns 11, 12 anos líder de jovens no total. Sempre estive na igreja participando de coisas. Eu não canto nada, canto mal pra caramba, mas participei No final ele vai rapidamente. dar uma palhinha de como. Não, aí o povo vai desligar, né? Aí não vai ter seguidor nenhum. Mas participei rapidamente de coral, cantava com jovens, com adolescentes, por mais que eu não gostava, porque não Fazia tinha volume voz, lá, né? fazia volume. Mas o que eu quero dizer é que eu fui passando por essas situações, essas fases, né? Até que fui consagrado a presbítero lá no Capoava. E aí Deus já tinha falado muitas vezes sobre essa questão de ministério, né? Sim, Realmente assumir uma igreja. E ele veio trabalhando todos esses anos dentro de mim também. Porque além de que assim, pela personalidade, por mais que eu sempre fui líder de jovens e tal, mas eu sempre fui um cara mais quieto, mais comedido. Então, às vezes você precisa de uma certa energia sim. para dirigir igreja, para lidar com o povo e tal. Então, eu fui trabalhando tudo isso nesses anos. E quando chegou a hora,
Tive um convite para vir para cá, né, para o Maitá, para ficar aqui como presbítero e também participar aí desse projeto do Maitá de Reestruturação, né? reestruturação. E nesse período, Deus foi direcionando, até que o pastor ele entendeu que era a direção de Deus de Você assumia. de eu assumir e dar continuidade no trabalho aqui. Bacana. É. E assim, eu considero um, um jovem pastor, um jovem dirigente, né? Uhum. E quais são os desafios porque assim, quando a gente ouve a palavra pastor, geralmente a gente associa a uma figura de uma pessoa mais velha, mais experiente. E um pastor jovem, eu acho que é diferente. Eu acho que são desafios diferentes numa geração diferente. O que Olha, você considera de desafio, desafiador sim, em ser dirigente, pastor, na geração de hoje, nos tempos que nós estamos vivendo? é a mesma situação, né? Eu entendo que, assim, mais você tem desafios com os mais novos do que com os mais velhos. Sim, É, essa é a verdade. Essa é a verdade. Os mais novos, às vezes, eles extrapolam a questão do respeito. Isso daí eu não tô falando de mim só, tô falando já de uma geral, né? geral. É. Essa questão, como eu disse, essa questão de hierarquia para o mais velho, ele é super respeitador e eu gosto muito do senhor, da senhora, do irmão, da irmã. Eles sabem entrar e sair, sabem conversar. Eu também, a minha postura é, como diz a Bíblia, eu trato como pai, trato como mãe, que a Sim, Bíblia fala isso, né? A tratar como pai, como mãe, um ancião, uma anciã, uma senhora. Mas o desafio não está nas gerações passadas. O desafio está nas gerações novas. E não estou aqui colocando uma culpa, um encargo em A ou B. Eu digo que é o que eles aprenderam. Eu sim. digo que é o que eles vivem e convivem na sociedade. Então, o que eles convivem na sociedade, automaticamente vai ser convivido na igreja também. Só que descasa um pouco alguns princípios. Descasa um pouco alguns princípios que vão afetar a própria vida das pessoas. Sim. Então, aquela situação de você falar em qualquer momento, de você expor a tua opinião em qualquer momento, qualquer situação. Então, hoje eu vejo que mais eu não tenho, de verdade, eu não tenho problema com pessoas, com irmãos mais velhos. Eu vejo que a dificuldade é a comunicação com os mais novos. Sim. Eu não estou, de novo, não estou criticando A ou B. Eu digo que é uma vivência que eles têm, que aí é importante de trabalhar nisso, entendeu? E Trabalhar nisso. mesmo que haja divergências, né? Há formas De de posicionar. se posicionar e de se comunicar Exatamente. com essas Exatamente. divergências, né? É, pensa no seguinte, Jean. Os nossos pais, os nossos avós, eles tinham uma resiliência muito maior. Por quê? Porque quando eles iam estudar, por exemplo, eles tinham que andar não sei quantos quilômetros para estudar. Sim, Estudar até a quarta, quinta série só, entendeu? Então, assim, a vida para eles foi muito mais dura, foi muito mais complicada. Então, para a galera mais nova, a vida, de certa forma, ela é o mais acessível. Ela é mais acessível, entendeu? Então, essa acessibilidade, ela influencia em tudo. Então, essa acessibilidade, ela influencia nessa situação do jovem, às vezes, estar um pouco perdido e ele entender de uma forma, de uma forma ignorante, e não é brutalidade, ignorante é falta de conhecimento, de uma forma ignorante, que ele acha que ele sabe. Entende? E nós já passamos por isso também. sim, Todo jovem passa. Mas esse período é complicado. Porque aí
E ainda mais agora, porque você tem uma gama de informações tão grande. É tanta informação que é uma sopa de letras. E aí, nisso daí tudo, reflete na igreja. Então, de novo, a, o que faz a diferença hoje para um pastor ter uma igreja abençoada, aí é A ou B, aí é velho, novo, é os todos, esse conjunto de ovelhas, Sim. né? Esse conjunto de ovelhas ter efetivamente a intimidade com Deus e a busca da disciplina espiritual. Porque quando você tem disciplina espiritual, e eu não digo na correria do dia, talvez você deixar um dia ou outro de fazer o devocional, mas realmente de ter um tempo em oração, de estar em oração, como diz Paulo, orando sem cessar, o dia inteiro falando com Deus, de realmente buscar na Bíblia, buscar podcast igual esse aqui que vai agregar, buscar pregações na internet, entendeu? Ouvir pessoas boas, ouvir Estar Bíblia, imerso, né, estar imerso nesse ambiente. nesse ambiente. Acho que isso daí é um ponto. Agora, outro ponto sobre o que você falou, desafios, é assim, a, a, quando Deus permitiu que eu assumisse, ele trabalhou muito antes, então foi, não digo que é fácil, não é isso, mas foi para mim o tempo certo. E aí faz toda a diferença, Jean, porque Não assim, atropelou o processo, né? processos faz toda a diferença. Porque assim, são coisas que eu vivi no outro olhar. Então eu entendo algumas coisas de uma forma talvez diferente, não sei, mas eu entendo de uma forma específica, assim, uma certa Sim. empatia, porque eu não atropelei processo. Então, quando eu cheguei nesse, onde eu estou pastor, quando eu cheguei, eu tive um certo tempo de maturação. Então, não foi para mim assim também uma mudança 360 graus, ou 180 na verdade, né? Não foi tão Não drástico foi assim. tão drástico, não foi tão drástico. Então Deus tem dado graça e também a liderança, uma liderança absurdamente boa. A igreja é uma igreja abençoada, muito abençoada, que ama a Bíblia, ama a palavra, ama estar junto. Isso daí também agrega demais. Ajuda. Agrega Ajuda muito. demais. Legal. E antes da gente encerrar, eu tenho aqui 2 livros que o Isso, pastor escreveu. exato. Então aqui nós temos o Emoções e Riqueza, como vocês estão vendo aí. E aqui tem Princípios de Ouro Para para uma uma vida. família próspera. Exato. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, Sim, sobre esses sim, livros, como surgiu a sim, ideia. sim. Esse daqui, Princípios de Ouro para uma Família Próspera, ele surgiu através de uma mensagem. Sem querer espiritualizar, mas já espiritualizando, eu estava um dia em casa, uma noite aí qualquer, e o cara estava muito forte no meu coração. Eu quero falar com você. Vai orar. E naquele dia, por sinal, eu teimei. E eu fui tentar dormir. Meu, já era 2 horas da manhã e não dormia de jeito nenhum. Sabe? Aí eu falei, não, eu vou orar. Aí fiquei lá de joelho, sentado no sofá e orando, orando, orando. E só fala, Deus, o que você quer falar? O que você quer e tal. E beleza. Buscando e orando e tal. E deu um certo tempo que trouxe uma paz. Falei assim, bom, acho que já deu. E não entendi nada, mas tudo bem. Fui dormir. Dias depois eu tava assistindo TV, muito forte. O Espírito Santo falou para mim: pega a Bíblia. Eu desliguei a TV, já peguei a Bíblia, Provérbios 31. Ele deu a referência, abri. Aí eu comecei a ler, Eu comecei a ler sobre a mulher virtuosa e tal. Aí ele começou a me fazer pensar. Era como se ele estivesse do meu lado, assim, conversando. Aí as palavras são 6 princípios aqui. Primeiro é confiança. Então veio confiança. Aí ele fez eu refleti. Você já pensou numa família que tem confiança um no outro, o quanto prospera? Sim. E você já pensou numa família que não tem confiança, que descasa a visão, descasa o propósito, que é inseguro? Algum dos dois é inseguro com o outro,
o quanto que não avança a família. Sim. Aí eu, nossa, verdade. Põe no Aí papel. põe no papel. Coloquei tudo no papel. E aí eu ministrei aqui essa mensagem. E fui chamado para ministrar sobre finanças numa outra igreja. Também falei sobre essa mensagem. O pessoal ficou impressionado. Eu falei, meu, isso daí vai dar um livro. E aí comecei a olhar em cima e tal. E aí, com a grande ajuda do John, foi absurdamente. O Felipe também fez uma revisão para mim, né? Felipe Benção, Felipe Santos. Mas aí a grande ajuda do John, ele que fez essas duas capas. Para quem não sabe, gente, John é o nosso diretor, John tá? Wesley, nosso John Wesley, diretor. nosso diretor que tá É, aqui nos bastidores. incrível. Logo eu vou entrevistar o John e vocês vão Sim, conhecer ele. sim, com certeza. Incrível, ele que me ajudou demais nesses dois projetos aqui. Aí virou um livro, se tornou um livro, e eu tenho andado e feito essa conferência. E aí surgiu exatamente da minha vivência de 15 anos aí nessa parte, e também com igrejas, esse livro do Emoções e Riqueza. Por quê? Até o volume 1, porque ele ficou muito grande, Certo. e por própria indicação do John, eu faço um agora e depois o volume 2 que está pronto também, eu lanço depois de um tempo. Mas eu fiz o capítulo 2 com uma psicóloga, a minha terapeuta, e é um alinhamento bíblico para uma vida financeira plena, porque a vida financeira, se ela não é a causa da briga no lar, ela é a consequência. Então esse livro, ele não é só sobre você tem que economizar. Esse livro ele fala da tua infância, ele tenta fazer você refletir como que você conviveu e viveu na infância, Do quanto na isso adolescência, influenciou. exatamente, com seus pais, o quanto isso influenciou a sua vida financeira. E também da esposa, do marido, o quanto que a outra realidade influenciou eles. E depois, quando casa, qual é o ponto aí? O ponto é, às vezes, um é de escassez, o outro é esbanjador. Dá o Então, choque, né? então dá choque. Então esse livro foi justamente pensado nisso, para trazer sobre a questão das emoções, às vezes compra por preenchimento de emoção. Então eu estou desenvolvendo muito sobre essa parte, a questão da finança e da prosperidade no lar, num sentido não só financeiro, mas um sentido de completude. E aí eu quero já deixar o meu Instagram, Moisés A. Falcão, tem colocado bastante conteúdo lá ultimamente nisso, sobre isso. O John vai colocar aí, ó, na Isso, descrição, né? isso. E aí vocês podem E seguir aí. também o site, que aí do site você vai ter acesso aos dois livros que está no Mercado Livre, que é o próspero360.com.br, www.próspero360.com.br. É o site que vai dar os links aí para os dois Para livros. você comprar, Para adquirir você esses adquirir os dois livros. livros aí, tem certeza que é muito bom. Já tenho feedbacks vários, até comecei a colecionar agora os feedbacks. Ah, que legal. Vários feedbacks positivos, tanto em um livro quanto em outro, sabe? E Em aí entra histórias. naquilo que você disse, mais uma vez, né? Não dá para separar Não, a nossa vida não, em não. dividir, né? Nós somos uma vida só, então isso faz parte da nossa vida. E aí legal você Exatamente. trazer isso para em formato de livro, né? Para que as pessoas entendam que isso está ligado também, né? À nossa Isso, vida espiritual e isso, tantas outras, né? Às vezes isso. por um problema financeiro, a nossa vida espiritual às vezes Vai decai, cair, vai conjugal, cair, então é vai muito cair. importante. O problema financeiro, ele não, você não é a causa, ele é a consequência. Ou seja, se não começou a briga por causa do dinheiro, ela termina no dinheiro, entendeu? Entende? Ela termina no dinheiro. Pode às vezes estar tendo uma briga de outra coisa na família. Vai terminar no dinheiro. Às vezes é o Mas começo, às se... vezes é o meio, às vezes é o fim, mas ela Isso, tá ali, né? exato, mas ela tá ali. E aí esses livros, um e o outro, e principalmente esse de Emoções e Riqueza, que é o segundo, ele tem o que tem quiz para você escrever lá e pensar, responder. Então, assim, vem bem lições práticas, tanto no livro quanto no outro, porque algo também que eu quero deixar aqui é, gente, na vida, seja prático. A gente, nesse emaranhado de informações que a gente tem hoje, se você for prático, você vai conseguir ser diferencial, porque a gente vive muito teoria.
mas a prática é que faz a diferença. Então, Sim. na vida seja prático. Então, os livros pode adquirir que são práticos. Você vai com certeza ter um livro prático aí para você poder executar, já colocar em prática que está aprendendo nele. Show. Então é isso, gente. Deixa eu perguntar aqui pro meu diretor se ele tem alguma pergunta. Gente, só explicando que esse primeiro episódio está sendo gravado, mas a nossa intenção é os próximos fazer online para vocês poderem fazer perguntas, né? Então hoje não temos perguntas, né? Mas com certeza nos próximos teremos, certo, John? John, nosso diretor. Então, caminhando para o final, pastor, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo. O que você achou da experiência desse podcast? E uma mensagem para quem está assistindo aí. A experiência foi o máximo, né? Muito legal, muito bom. Acho que é o que você falou. Isso daí eu tenho tentado executar em casa. A Jaque me cobra mais do que eu mesmo, mas a mensagem é tenha tempo de mesa. Sim. Tenha tempo de mesa. Tenha tempo de mesa com o teu marido, com a tua esposa. Tenha tempo de mesa com seus amigos. O tempo de mesa com Deus. Ou seja, quando for fazer alguma coisa, fazer bem feito, fazer completo, né? E conversar. Acho que hoje a gente falha porque a gente não se conversa. Não se comunica. Não se comunica, não tem essa comunicação. Então a mensagem já é já o que a gente está fazendo aqui, entendeu? Parar para ouvir alguém e com essas histórias tirar lições. Certo. Com as histórias tirar lições. E entender que a gente aprende com todos. Seja coisas boas ou coisas a não fazer. Mas a gente aprende com todos. Sempre tem algo, né? Sempre tem algo a aprender. É isso. Amém. Então é isso, gente. Para quem ficou até agora, muito obrigado pela atenção de vocês, por entrar nesse link e assistir esse podcast. Eu espero que a história do pastor Moisés tenha edificado a sua vida, eu tenho certeza, porque já edificou a minha. E o nosso intuito com esse podcast é isso, gente, é trazer para vocês histórias, às vezes pode ser que tenha algum famoso que a gente consiga trazer, às vezes vai ser pessoas anônimas que têm tantas histórias quanto qualquer outra pessoa para compartilhar. Todos temos experiências para compartilhar. E esse elenco de ovelhas, né? Tenho certeza que vai passar muita gente aqui que vai edificar a vida de vocês. Então eu agradeço ao pastor Moisés pela disposição de Eu ficar que aqui. agradeço, uma honra. Agradeço ao nosso diretor John, que sonhou com esse projeto e hoje está se realizando. A Thaís, que também está aqui Sim. com a gente, nos ajudando. E contra a regra. É contra a regra. E espero que esse conteúdo chegue o mais longe possível e edifique a vida de vocês. Jaque, um beijo. Ana Clara e Aurora, um beijo. Amo vocês. Aí, tem que mandar, senão dá problema depois. Sônia, um beijo. Te amo. Aí, o John mandou um beijo para Thaís. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. E lembre-se, você também faz parte desse elenco de ovelhas. Amém?